Olá, 27 de abril de 2021, terça-feira, eu sou Júlia Stanzioni, começando com uma boa notícia. Segundo o vacinômetro, 11 milhões de vacinados aqui no estado de São Paulo. E juntos a gente confere muita informação que o Jornal da Rede Alesp traz para você agora. E o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação, como eu falei. A gente fala hoje sobre a Semana Mundial de Imunização. A gente fala também sobre a Lei 17.359 de 2021, que institui a implementação do modelo Escola Cívico-Militar na rede pública estadual aqui de São Paulo. Outro assunto muito importante que a gente vai abordar é o plano de mobilidade da região do Grande ABC. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Começamos então o nosso jornal com o repórter Fábio de Lima, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Fábio, tudo bem? Quais são então as informações que você traz para a gente? Ontem você acompanhou um ato solene, não é? Bom dia, Júlia. Tudo bem comigo? Exatamente, viu, Júlia? Ontem eu acompanhei um ato solene. Isso que ocorreu a convite, né, a convocação aí da deputada Márcia Lia, né, do PT, e esse ato solene foi sobre a regulamentação da PEAPO, Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. A PEAPO, Júlia, já é uma lei estadual de número 16.684, de 2018, de autoria do ex-parlamentares, né, Ana do Carmo e Aldo Demarque. O problema, Júlia, é que a lei é boa, visa promover e incentivar a agroecologia e a produção orgânica aqui no estado de São Paulo, ou seja, produzir alimentos, mas de maneira sustentável, né, respeitando a natureza, numa cadeia completa, isso incluindo produtores, intermediários, indústria, varejo. Mas tudo, Júlia, é muito bonito no papel. Mas e para colocar tudo isso em prática? Aí é que são elas, né? Na lei, no artigo 3º dela, por exemplo, Júlia, diz o seguinte: a PEAPO será implementada pelo Estado em regime de cooperação com a União, os municípios, as organizações da sociedade civil e também outras entidades privadas. E tem um parágrafo único aqui que diz o seguinte: para a implementação da PEAPO serão criadas e fortalecidas instâncias de gestão, parcerias, participação, financiamento, controle e protagonismo social. Então, ontem, nesse ato solene, representantes do setor de produção agrícola, da indústria agrícola, da iniciativa privada, da própria Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui do estado de São Paulo, todo esse pessoal também do segmento de ecologia, né, todo esse pessoal se reuniu ali e dialogou sobre como efetivamente fazer a lei funcionar. E embora os participantes não saiam de um evento desse com uma conclusão, né, tomada, uma receita de bolo, né, mas ficou claro o seguinte, que é preciso união dessa cadeia de abastecimento para que a lei seja colocada em prática efetivamente, para que ela passe a funcionar. Para isso, o trabalho tem que ser realizado aos poucos, mas tem que começar já. Afinal, a lei já é de 2018 e até agora muito pouco se andou em relação a essa lei no setor agrícola do Estado. Não adianta nada a lei se os produtores de agricultura familiar não tiverem um amparo técnico, por exemplo. Não adianta nada ter a lei se as orientações não forem dadas a esses produtores. Não adianta nada se ter essa lei se a produção não for viável comercialmente. Então, muitas famílias que produzem aquela agricultura familiar, eles precisam daquele dinheiro para o sustento mesmo, para sustentar a família. Se aquilo não é viável comercialmente, eles vão procurar fazer de uma maneira que seja.
Não adianta nada a lei se a logística de transporte não estiver adequada a essas boas práticas de produção de agroecologia. Não adianta também ter uma lei se o próprio varejo não respeitar essas boas práticas por parte de quem produz de forma agroecológica e não valorizar isso, né? Não pagar o suficiente para essas adequações ecológicas. Então, assim, para finalizar aqui, Júlia, eu quero dizer o seguinte, que ficou muito claro nesse ato solene que a devida regulamentação da lei precisa principalmente de ser colocado em prática projetos. Isso com datas definidas, com metas definidas, com responsáveis por esses projetos. Ou seja, é o desafio do setor transformar a lei em algo prático, né? Sim. E se espelhar em projetos que já foram realizados em outros estados, ou mesmo projetos que já foram realizados aqui em São Paulo, mas de segmentos específicos desse setor agrícola, também pode ser um ótimo passo. Para finalizar mesmo aqui da minha parte, Júlia, eu quero deixar um número aqui que foi divulgado ontem pela entidade Articulação Paulista de Agroecologia. Ela disse o seguinte, que em 2018, dos 645 municípios paulistas, quase 40% tinham projetos de agricultura orgânica. Ou seja, isso 3 anos atrás. Ou seja, trabalhos de agroecologia são sempre criados em São Paulo, no Brasil. O desafio mesmo, Júlia, é fazer que toda essa cadeia agrícola se integre em projetos desse tipo, que eles não fiquem projetos isolados, né, sendo feitos apenas para atender demandas de um pequeno nicho de mercado, por exemplo. Perfeito, Fábio de Lima. Você volta então aqui ao Jornal da Rede Alesp no decorrer do nosso programa hoje, tudo bem? Está bem, muito obrigado. Um bom jornal para nós, Júlia. Bom jornal para nós, Fábio. Lembrando, toda a reportagem do Fábio de Lima sobre esse ato solene durante o dia, já no nosso canal do YouTube e também na nossa programação aqui da Rede Alesp. E agora vamos com a nossa primeira entrevista. A gente vai falar sobre a Semana Mundial de Imunização, que é celebrada em 2021, entre os dias 24 e 30 de abril. A importância da imunização contra outras doenças, além da Covid-19, claro, e qual a importância das vacinas que ajudam a erradicar doenças perigosas aqui no Brasil. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Bom dia, doutor. Um prazer tê-lo aqui no Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia. É um prazer estar com vocês aí na TV Alesp. Doutor, como nós dissemos agora na abertura, né? Ao longo dos anos o Brasil conseguiu controlar, erradicar muitas doenças justamente com a vacinação em massa, e vacinar é primordial, não é? Com certeza, né, Julie? Eu acho que o que nos reforça isso e que a gente tem que enaltecer é o valor das vacinas, né? Então, como tu mesma falou, nós temos doenças erradicadas, então a varíola erradicada e doenças eliminadas, né? Então, a poliomielite eliminada no nosso país, o último caso em 1989, a rubéola congênita eliminada, o sarampo esteve eliminado, lá em 2016 ganhamos o título, infelizmente, pelas baixas coberturas, ele retorna a partir de 2018 e se mantém até hoje, e várias outras doenças controladas, né? Controlado significa que através da vacinação, nós conseguimos diminuir muito o número de casos. E, em especial, esse público muito vulnerável, que é o público das crianças. Não que a gente tenha vacina só para crianças, temos vacinas para todas as idades. Mas as crianças certamente fazem parte de um público mais vulnerável, mais suscetível. E agora, com as baixas coberturas que pioraram muito com a pandemia, né, esse risco aumenta muito de retorno de doenças que podem ser evitadas. Aproveitando esse gancho, doutor Juarez, né, o sarampo, por exemplo, é um dos males que voltam a assombrar, então, aqui o Brasil com relação à não vacinação, né? O senhor acabou de falar, a cobertura vacinal, principalmente nesse último ano de pandemia, ficou mais baixa. Claro, muita gente ainda preocupado, principalmente o ano passado, em ir e levar os seus filhos, né, para vacinar.
qual o risco efetivo, não só para essas crianças e adolescentes, mas para os adultos também, que deixam de lado a sua carteirinha de vacinação? Primeiro, acho, Júlia, até era importante a gente colocar como estava a nossa situação antes da pandemia, Perfeito. né? Então, já era observado uma queda das coberturas vacinais nos últimos 5 anos, a partir de 2015 e em 2019, mesmo com o retorno, por exemplo, do sarampo, a partir de 2018, as coberturas vacinais todas estavam abaixo do que a gente gostaria. Só que a gente achava ruim lá 80, 85, 90, quando a gente queria 95% de cobertura. E quando a gente chega na pandemia, em 2020, essas coberturas caíram. Atualmente a gente tem 65, 70, 75, então coberturas muito baixas. O que significa isso? O risco das doenças, né? Então, risco de retorno, como aconteceu com o sarampo, nós tivemos em 2018 10 mil casos, 2019 20 mil casos e 2020 quase 9 mil casos de sarampo. E continuamos com o sarampo acontecendo no nosso país. Assim como retornou o sarampo, as outras doenças podem voltar. E a causa da não vacinação, que antes era chamada hesitação, né? E um dos motivos era a complacência, que a gente chama, que as pessoas tinham uma falsa segurança de doenças que elas não conheciam, nunca tinham visto, e isso era porque elas são vacinadas, né? Achando que não precisa se vacinar ou vacinar seus filhos. Então, as doenças retornam, elas acometem não só as crianças, mas todas as faixas etárias. Tanto que tivemos que fazer campanha de vacinação para o sarampo, porque o público jovem, em especial adolescente e adulto jovem, foi muito acometido com esses últimos surtos de sarampo que tivemos, né? Então, temos que estimular a vacinação em todas as faixas etárias. Esse estímulo de vacinação, doutor Juarez, talvez ficou mais evidente, mais latente nesses meses de pandemia, essa questão das pessoas que não gostariam de se vacinar contra a Covid-19. É uma questão. O senhor tocou num ponto também que lá atrás, dentre tantos anos, também tinham aquelas pessoas que tinham ou certo receio, ou que não levavam seus filhos para vacinar. A esse momento anterior, com esse momento de não vacinação, de não querer se vacinar contra a Covid, é muito parecido ou são ideias diferentes? São parecidos, com ideias diferentes, mas reflete também, e isso eu não comentei anteriormente, mas reflete muito a desinformação, as fake news e o crescimento dos movimentos anti-vacina, né? Então, isso é observado em todo o mundo e agora, em especial nesse ano e meio aí, quase de pandemia, que os grupos de fake news e antivacinas tinham migrado mais para a Covid, daí quando começam a aparecer as vacinas Covid, elas voltam a atacar as vacinas, e com informações absolutamente inimagináveis, mas mesmo assim as pessoas acreditam. Então, esse é um recado, né, Júlia, que nós temos que dar. Não acreditem em todas as notícias que vocês recebem, em especial, né, nas mídias sociais, que a gente tem uma dificuldade maior para poder rebater, mas é muito importante ir atrás da notícia correta. Perfeito, doutor. Até para que as pessoas que estão em casa entendam, recentemente o Ministério da Saúde divulgou que mais de 1 milhão de pessoas não voltaram para receber a segunda dose da Covid-19. Aproveitando então, doutor Juarez, que nós fizemos esse paralelo aí com a Covid-19, vacinação da Covid-19, entrando justamente nessa questão. Mais de 1 milhão de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose e a gente sabe que só após a segunda dose, tanto da Coronavac quanto da Oxford AstraZeneca, é que as pessoas vão estar ali imunizadas. Isso, a primeira dose leva a uma resposta imune do organismo e a segunda dose vai completar essa proteção. E é um recado muito importante que a gente tem que dar. Nós já temos dados de vida real, inclusive aqui do Brasil, né? Grupos já publicaram de Manaus, grupos aí de São Paulo também já com publicações mostrando a vida real com proteção das vacinas, inclusive para essa variante que é provavelmente a mais prevalente no nosso país, que é a P1, né?
Então, nós temos que fazer a segunda dose, o esquema, bem como é preconizado, porque só assim teremos a proteção. Lembrando que são vacinas diferentes, com intervalos diferentes, e essa é outra coisa que nós temos que chamar a atenção das pessoas e dos profissionais de saúde. Quem fez a primeira vacina de um produtor, né? Então, quem fez a vacina Coronavac e Butantan, a segunda dose tem que ser do mesmo produtor. A Coronavac é 2 a 4 semanas, né? Quando é a vacina Oxford AstraZeneca da Fiocruz, são 12 semanas. Se a primeira foi dessa marca, a segunda também tem que ser dessa marca. Então, olhem na carteirinha o que foi anotado para fazer a segunda dose do produto igual à da primeira dose, e é fundamental termos as duas doses para obtenção da melhor resposta protetora possível que essas vacinas oferecem. Fazer a vacina não significa que a gente não tem que continuar se cuidando, então continuar usando máscara, lavagem de mãos, distanciamento social e evitar aglomerações são regras que por muito tempo ainda a gente vai ter que manter para evitar a circulação do vírus e evitar mortes. E justamente sobre essa questão, doutor, é muito importante também essa nossa prestação de serviço, justamente para quem nos assiste. Agora o senhor falou, né, das duas doses, o quanto é essencial, e também que as duas doses sejam, então, do mesmo produtor. As duas doses da Coronavac e as duas doses da AstraZeneca. Mas também nós já ouvimos casos no Brasil de que tivemos pessoas que tomaram a primeira dose de um e a segunda dose de outro. Por curiosidade, uma anula efeito da outra? O que acontece se as pessoas tomam de uma e de outra? Elas podem, depois de um tempo, retornar e tomar a segunda dose correta? Como é que funciona isso, doutor? Essa é uma boa pergunta e nós ainda não temos as respostas, né? Mas o Ministério da Saúde tem uma regra bem clara em relação a esse erro, que a gente chama de erro programático, né? A orientação do Ministério, nesse momento, não é de aplicar uma terceira dose, é só de acompanhar as pessoas em que isso aconteceu. Então, por isso eu acho que tem que chamar atenção, porque tem acontecido com muita frequência. Então, é um erro, né? Não só do profissional de saúde que está aplicando, mas a gente gostaria de reforçar que as pessoas prestem atenção também no que está escrito na carteirinha, para ter uma dupla checagem, tanto do profissional de saúde como a pessoa que está recebendo. Então, nós não sabemos qual vai ser a proteção com o intercâmbio de vacinas. O intercâmbio de vacinas daquelas que a gente utiliza no nosso PNI é comum e uma não interfere na outra e uma não vai ocasionar reações mais graves, né, dessas vacinas que a gente já está acostumado a usar. O grande problema é que as vacinas que protegem para a Covid são vacinas novas, então a gente não tem ainda estudos de intercambiabilidade. Até tem estudos acontecendo e provavelmente com o passar do tempo nós teremos esses resultados. Mas lembrar que são vacinas de plataformas diferentes. Por serem de plataformas diferentes, não tem como a gente dizer se elas vão ter a mesma eficácia e se vão ter a mesma segurança. Então, por enquanto, é isso que eu posso te responder. Então, na nossa opinião, até o ideal seria fazer uma terceira dose, mas não é a posição do Ministério da Saúde nesse momento. Nós estamos falando de Semana Mundial de Imunização e o mundo, né, se vira nesse momento, óbvio, para a vacinação da Covid-19. Aqui no Brasil, também na expectativa de ter outros produtores de vacina, não é? E ontem a Anvisa não liberou a exportação da Sputnik V, né, Sputnik V. Não é, doutor? Eu não posso deixar de ter o senhor aqui e perguntar isso. Qual a análise que o senhor faz e até para que as pessoas em casa, que são leigas, entendam, né, desse veto, então, da Anvisa para a exportação da Sputnik V e qual seria, então, os próximos passos? Bem, Júlia, eu acho que primeiro nós temos que ressaltar a importância da Anvisa, né? A Anvisa é nosso órgão regulador para todas as medicações e todas as vacinas. Então, tudo que nós usamos de remédio, tudo que nós utilizamos de vacinas, passam pela Anvisa, passam pela aprovação da Anvisa. Então, eu acho que seria um risco muito grande
utilizarmos um produto em que o nosso órgão regulador, que tem capacidade, que tem técnicos competentes, estão relatando problemas e por esse motivo não estão liberando, né? Então eu acho que nós temos que seguir o que a nossa Anvisa está colocando. Então, isso é o primeiro aspecto. O outro aspecto, com certeza, vai impactar a nossa campanha de vacinação, que dentro do cronograma do Ministério estava prevista a compra de 10 milhões de doses da Sputnik V, né? E isso, com certeza, são 5 milhões de pessoas, vai impactar em algum momento, né, a nossa evolução da campanha de vacina Covid, né? Então, nós temos outros produtos que o próprio Ministério da Saúde também já tem contratos, né? Então, outros produtores, né, que devem logo entrar também com as suas vacinas aqui, em especial a Pfizer, que deve iniciar ainda esse mês com o quantitativo maior vai ser segundo semestre, e da Johnson também, né? Mas já é um alento termos outros produtores que possam entrar para a nossa campanha aqui. E talvez com essa posição aí, que essa posição da Anvisa não é só em relação ao produto da Gamaleya, Sputnik 5, mas também em relação ao produto da Bharat, que é a Covaxin, que é um laboratório indiano. Então, são produtos que a gente tem que acreditar na competência do nosso órgão regulador, e eu acho que a gente só deveria utilizar esses produtos mesmo com a liberação, com a autorização da Anvisa. Agora, doutor, nós deixamos já claro com relação à vacinação da Covid-19, voltando com relação às outras vacinas, porque estamos falando de imunização e também das outras doenças, como o senhor mesmo alertou no início da nossa entrevista, e vou repetir esse dado porque é muito importante para as pessoas. A cobertura de vacinas aqui no Brasil, principalmente, por exemplo, da poliomielite, está em 75%, o pior nível dos últimos 25 anos. Doutor, para os pais que nos assistem, para os adolescentes, para os adultos também que às vezes relutam em ir organizar a sua carteira de vacinação, gostaria que o senhor deixasse então esse recado e o que é importante também, principalmente para as crianças, os recém-nascidos, né? Todos com ainda receio de sair com relação à Covid, o que é preciso, o que não pode faltar na carteirinha dessas crianças e adolescentes. Eu acho que era importante até comentar, como tu falou sobre pólio, e assim, o último caso no Brasil, né, então é bastante antigo, 1989, e lembrar que então os pais jovens nunca viram a poliomielite, e mesmo os profissionais de saúde também, jovens nunca viram poliomielite, podem até conhecer pessoas com sequela de pólio. E é importante salientar que é calculado que seriam mais de 10 milhões de pessoas paralisadas ou mortas pela poliomielite. Então, o valor das vacinas, de novo, é inquestionável, né? Então, a gente não vê a poliomielite mais no nosso meio, é uma maravilha, mas a poliomielite continua acontecendo no mundo. Então, nós temos poliomielite no Afeganistão e no Paquistão, e em muitos países da África também uma poliomielite chamada de derivado vacinal. Então, a doença continua acontecendo. E se eu tenho uma cobertura baixa, né, como essa, 75%, significa que das 3 milhões de crianças que nascem por ano no Brasil, eu tenho aí 25% delas que não foram vacinadas adequadamente para a polio. Então, é um risco muito grande de uma doença muito grave e que pode voltar. Nós temos uma campanha da SBIM, junto com o Unicef, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é vacinação em dia, mesmo na pandemia. Então, é um estímulo. Acessem lá no nosso site, a campanha está bem legal, ela está bonita, ela tem uns desenhos muito bonitos e tem orientações práticas de como a gente deve manter a vacinação em dia. Então, tanto para se proteger, para ir numa unidade de saúde, num posto de saúde, que estão preparados para receber a população e vacinar, mas também para os próprios profissionais de saúde estarem protegidos de forma adequada, com EPI adequado, também para não correrem risco. E lembrando que as crianças, em especial, são um grupo muito vulnerável, que nós temos muitas vacinas e nós temos que colocar isso em dia. Ter perdido alguma vacina
tu não precisa reiniciar, tu só completa o esquema. Mas quanto antes tu for ao posto de saúde, tu consegue já atualizar aquele esquema vacinal para proteger essas crianças que estão, nesse momento, em risco para uma série de doenças. E lembrando também, Júlio, acho que é importante a gente lembrar que a partir do momento que começa a flexibilizar um pouco mais a possibilidade de reabertura de escolas, toda uma maior possibilidade de circulação das pessoas, muitas dessas doenças, que são também de transmissão respiratória, vão voltar. Então, não dá para a gente permitir que a nossa rede de saúde, já tão sofrida com a Covid, venha a sofrer, e a nossa população também venha a sofrer com doenças que podem ser evitadas por vacinas que estão disponíveis gratuitamente na nossa rede, que são vacinas seguras e que são vacinas eficazes. Perfeito, doutor Juarez Cunha. Obrigada pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp. Um abraço, bom dia de trabalho também para vocês e chamando todo mundo para se vacinar e quando for sua vez de fazer a vacina Covid, veja no seu município que as regras são diferentes e vá se vacinar para a gente se proteger contra essa doença tão importante que já levou, infelizmente, tantas pessoas já morreram pela doença. Um abraço. Abraço, doutor. Problemas de infraestrutura com obras inacabadas que causam transtorno no trânsito aqui da capital paulista. A polêmica volta às aulas no estado e políticas públicas de assistência em tempos de pandemia. Esses foram alguns dos destaques do Tribuna Virtual desta segunda-feira e a repórter Tayana Conrad acompanhou a sessão. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, pediu urgência na aprovação do PDL 22 de 2021, que revoga o decreto do governo estadual que declara a educação como serviço essencial e já entrou com um pedido no Ministério Público para o cancelamento das aulas presenciais em todo o estado. No momento em que nós estamos caminhando no estado de São Paulo para 100 mil mortes, é grave isso, no único estado ter 100 mil pessoas mortas, né? Até alguns dias atrás, nós estávamos com 2 mil pessoas morrendo no estado de São Paulo por dia. Isso é grave. A pandemia não está controlada no estado de São Paulo. O governo fica jogando com as fases de acordo com os interesses do poder econômico do estado, da Fiesp, da associação comercial, dos donos das escolas particulares, fica brincando com a vida das pessoas. Então, a pandemia está descontrolada no Brasil e no estado de São Paulo. Então, não tem cabimento reabrir escolas, né? Obrigar a volta às aulas presenciais. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, aproveitou o Tribuna Virtual para parabenizar a secretária municipal de Segurança Urbana, Elza Paulina Souza, indicada pela Baixada dos Estados Unidos no Brasil como Brazilian Woman Difference. Já fiz uma homenagem em outubro de 2019, fiz uma homenagem à carreira dessa importante pessoa que milita na área de segurança, que faz um trabalho muito importante para nós, aí, cidadãos que moramos aqui na cidade de São Paulo. O deputado Ricardo Melão, do Novo, cobrou a inauguração do túnel na região da Avenida Dr. Chucre Zaidan, obra que teve início em 2016. Na época que foi inaugurado, em 2018, o prolongamento da avenida, o túnel, que era para ter ficado pronto, não foi inaugurado. E prometeram que fariam essa inauguração até 2019. Né? Uma obra de um túnel cujo valor é de 440 milhões de reais. Qual que é o estado hoje lá? Primeiro, o quanto esse túnel parado, né, do jeito que ficou, atrapalha a fluidez do trânsito local. É terrível. Quem já teve a oportunidade de ir lá pode ver. Segunda questão, né, é a questão do alagamento, que fica ali. Eu tive a oportunidade de ir lá pessoalmente o ano passado para verificar, e o trecho ali que está fechado no túnel da saída, ele alaga, vira foco de entulho, foco de lixo, principalmente um perigosíssimo foco de criação e proliferação do mosquito da dengue, que a gente sabe que todo ano tem uma fase que isso ocorre, oferecendo aí um risco à saúde também dos moradores locais. O deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT, destacou a importância na aprovação do projeto de lei 146 de 2020,
que determina a suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse durante o período de pandemia. Eu também quero destacar a importância do projeto de lei de minha autoria, de autoria da deputada Alici Brandão, do PCdoB, e de autoria do deputado Mauricio, do Partido dos Trabalhadores, que determina a suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse, emissão da posse, despejos e remoções judiciais e extrajudiciais, enquanto perdurar a pandemia do Covid-19. Esperamos que o governador João Dória tenha sensibilidade, no momento de crise social que nós estamos atravessando, de sancionar esse projeto, transformando-o em lei. Pois no estado do Rio de Janeiro, nós já temos essa lei em vigor. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, pediu a elaboração de um programa de auxílio emergencial pelo governo do estado. A proposta que eu tenho defendido junto à bancada e junto a outros parlamentares é a ideia de que 1.596.940 famílias, 1.596.940 famílias possam receber o auxílio emergencial. Isso significa mais ou menos 4.622.996 pessoas, o que poderia ser um auxílio em torno de R$300 para a família ou de R$100 para cada membro de família, o que o governo gastaria em torno de 462 milhões por mês. 3 meses arredondando 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. Não é muito. Vou dizer por que não é muito. O governo do estado terminou o ano de 2020 com uma disponibilidade de caixa, deputado Dr. Jorge Gianazzi, 14.626.136 14 bilhões. É muito dinheiro. Desses 14 bilhões, é verdade, uma parte está empenhada, uma parte está vinculada, mas aqui, no mínimo, deve sobrar em torno de 10, de 9, de 8, de 7 bilhões. O governo só gastaria 1,5 bilhão. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo a partir das 2h30 da tarde, na programação da TV e no canal da Rede Alesp no YouTube. E agora a gente fala aqui no Jornal da Rede Alesp da Lei 17.359 de 2021, que institui a implementação do modelo Escola Cívico-Militar na rede pública estadual de ensino aqui do estado de São Paulo. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado Tenente Coimbra, do PSL. Bom dia, deputado, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, sempre um prazer estar aqui novamente e agradeço a todos que nos assistem. Deputado, o prazer é nosso e para a gente começar a nossa entrevista, até para que as pessoas entendam em casa e que são leigas sobre esse assunto, o que é uma escola cívico-militar? Perfeito. Uma escola cívico-militar nada mais é do que uma escola convencional, uma escola pública e gratuita, seja ela na formatação municipal ou, nesse caso específico, na formatação estadual, que vai abranger Fundamental 2 e ou médio. É uma escola de gestão compartilhada que se assemelha ao modelo do colégio militar. Tem diferenças entre os temas. Uma coisa é o colégio militar, que é voltado para filhos de militares, que tem a pasta orçamentária dentro do Ministério da Defesa, e outra coisa são as escolas cívico-militares, que pega esse modelo de excelência, pega esse modelo de altas notas no IDEB, de altos índices de aprovação em vestibulares e em concurso, e traz para o serviço público. E como funciona essa gestão? Essa gestão compartilhada tem militares que lá vão atuar, sejam militares das Forças Auxiliares, que são policiais, ou militares das Forças Armadas, todos eles aposentados, que já cumpriram o seu dever com a sua função originária, já passaram 30 anos dentro da Força, então tem uma experiência, tem uma vivência, dentro também da parte administrativa e acadêmica, e eles auxiliam os professores e auxiliam a gestão de uma maneira geral. Então, vai ter um oficial superior que vai auxiliar o diretor, isso não significa que o militar vai ser o diretor, ele vai ser um auxiliar desse diretor, e vão ter os coordenadores que vão auxiliar os professores. Qual é esse auxílio? Esse auxílio é na recepção dos alunos, na realização de parte cívica, na construção de uma cultura e de uma identidade
com a escola, na mediação de conflito com os pais e também coibindo qualquer tipo de indisciplina dentro e fora de sala de aula. Dentro da sala de aula, a responsabilidade é do professor. O professor que leciona, o conteúdo programático é o mesmo, né? Mas com a atuação dos militares, os professores eles conseguem dar aula em sua plenitude. Então, com isso, resulta nos altos índices de nota no IDEB, no avanço de nota no IDEB, na diminuição da evasão escolar, né? E inúmeros outros dados positivos do programa. Gestão da Escola Cívico-Militar. Então, se unindo à rede estadual, não é que possa ter algum tipo de defasagem em algum conceito, então vem a excelência desse modelo para suprir, então, alguns gaps, então, dessa administração. Exatamente. A Escola Cívico-Militar ela não vem para mudar todas as escolas, ela vem para dar uma opção, né, dentro de uma demanda existente. Hoje a gente tem, por exemplo, escolas que têm uma tendência para o ensino religioso, por exemplo. Tá? Então, isso não quer dizer que a pessoa vai sair de lá um padre ou uma freira, mas é uma formatação, é um tipo de gestão escolar. No Brasil existem mais de 200 já, infelizmente no estado de São Paulo não temos nenhuma. Né? Mas com essa lei aprovada, a gente já começamos a implementar em 9 municípios via o programa federal. Hoje a minha conversa na Secretaria de Educação, junto com o secretário Rossielli, que, aliás, o secretário, quando foi secretário no Amazonas, ele implementou várias, né, todas hoje com excelência, trazer essa realidade para cá. Né? Só a título de exemplo, quando anunciamos numa escola, por exemplo, no município de São Vicente, que vai ser a escola Jorge Berrenbach, mais de 300 pais e mães solicitaram a adesão do filho na escola. Então, hoje a gente tem uma fila por volta de 400 pais, né, que querem colocar os seus filhos nessa escola, porque eles sentem essa demanda. E o programa, ele visa escolas que estejam, entre aspas, ruins, escolas que possam ser melhoradas, melhor falando, né, por N fatores. Às vezes por conta de falta de investimento, às vezes por uma questão de localidade, uma questão de vulnerabilidade, né, e quando eu falo escolas que possam ser melhoradas, são dentro da nota no IDEB. O programa ele visa pegar escolas que estejam abaixo da média de nota no IDEB, escolas que tenham de 500 a 1.000 alunos, escolas que estejam inseridas num processo de vulnerabilidade social, né? E, logicamente, escolas que sejam de Fundamental 2 e ou médio. Né? Então, com isso, a gente consegue ver o resultado também dentro dessas áreas e dentro dessas escolas que precisam, sim, de algum tipo de incentivo, precisam, sim, de algum tipo de empurrão para melhorar a qualidade de uma maneira geral. Agora, deputado, até para que as pessoas em casa entendam melhor qual que é a nossa realidade aqui no estado de São Paulo com relação a essa prática da escola cívico-militar. Hoje, quais cidades podem já ser contempladas com a lei? Como que é a intermediação? O senhor falou do secretário de Educação, Rossielli Soares. Há essa interlocução? As escolas precisam demonstrar interesse? Como é que funciona na prática? Temos o programa federal das escolas cívico-militares, né, que o Estado aderiu. Né? Depois de uma conversa nossa, o Estado aderiu a esse programa. Então, o Estado, com hoje a nossa lei sancionada, ele pôde indicar 2 escolas em 2 municípios, né, para absorverem esse programa. As escolas são, né, os municípios são no município de Guarujá e no município de Pirassununga. Outros municípios fizemos contato direto com o MEC, então vem direto do governo federal para o governo municipal, que são os municípios de Santos, São Vicente, Bauru, Sorocaba, Taubaté, Barrinha e Taquaritinga. Então, totalizando 9 municípios, somando com Guarujá e somando com Pirassununga. Quais são as etapas? Agora, com essa lei, né, sancionada, esse projeto que foi sancionado e hoje vira lei, a gente consegue dar continuidade para a implementação. Quais são as etapas? Então, primeiro, o município ele escolhe uma escola, né, então é escolhida uma escola dentro dos critérios anteriores que eu falei, é feito uma audiência pública de explicação do programa, e aí eu me coloco à disposição para tirar dúvidas dos professores, dos diretores. A gente traz também pessoas do MEC, enfim, pessoas da administração municipal, da Secretaria
de educação municipal ou estadual, no caso das duas escolas que eu falei que vão ser na formatação estadual, e a gente faz uma audiência pública para a comunidade escolar explicando o programa, né? Nosso foco sempre é a comunidade escolar, sempre quem faz parte da escola, né? Os pais, os alunos, os professores e os funcionários de uma maneira geral. Depois dessa audiência pública, a gente faz uma consulta pública. Isso significa que todos da comunidade escolar têm direito a voto, né? Então, depois dessa votação, onde 50% mais um aceite o programa da gestão compartilhada da Escola Cívico-Militar, é começado o processo de implementação. Aí o Ministério da Defesa, junto com o Ministério da Educação, ele faz o anúncio para os militares solicitarem adesão ao programa, né, ver quais militares querem participar desse programa na localidade específica. É feita uma seleção e um treinamento desses militares, né, para atuar dentro dessa gestão compartilhada, e depois é feito um treinamento em conjunto com a escola, os militares e o corpo docente e todo o funcionalismo da escola, para depois a implementação. Hoje a gente tem na perspectiva que pelo menos dessas 9, 4 a 5 já comecem no segundo semestre de 2022. Inevitavelmente, né, esse momento de pandemia acaba prejudicando esse abre e fecha de escolas, essa impossibilidade de nos reunirmos e explicar o programa para a sociedade de uma maneira geral, mas a gente tenta fazer de forma remota, né, e estamos caminhando. Infelizmente não tão célere como gostaríamos, né, a nossa ideia era que já nesse primeiro semestre já tivesse algumas escolas dentro do estado, mas acredito que no mais tardar no início de 22, as 9 escolas já estejam em funcionamento. Agora, deputado, uma outra questão que eu acho essencial a gente trazer aqui para a nossa conversa, por exemplo, muitas escolas, lá na segunda-feira, por exemplo, a escola do meu filho, na segunda-feira, antes da primeira aula, tem um hasteamento da bandeira, ou virtual ou presencial, eles cantam o hino nacional. Essa cultura, não só do cantar o hino nacional, mas de respeitar a pátria, de respeitar os modelos patrióticos. Gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre essa questão. Infelizmente, dentro do ensino público, muitas vezes, em muitas escolas, não generalizando, a gente perdeu isso. A gente perdeu os nossos valores simples, né, que eram da época, tenho certeza que muitos que nos assistem, e eu peguei um pouco essa época, a coisa mínima, de levantar em tom de respeito para receber o professor, né, as atividades e aquela indisciplina por conta da idade, ela continua e vai continuar na escola cívico-militar, que ela conversa, às vezes joga uma bolinha de papel e tal, mas hoje o que a gente vê nas escolas, principalmente nas escolas estaduais, são casos de agressão, casos de vandalismo, casos de ameaça ao professor, né? São casos, inclusive, às vezes, de tráfico de entorpecentes, né? Isso infelizmente, está sendo cada vez mais recorrente das nossas escolas, porque eles não têm o sentimento de pertencimento, nem à escola, nem na parte cívica. Então, isso tudo é muito importante, essa cultura que é criada, né, que algumas escolas ainda permanecem, né, de hastear o pavilhão nacional, de entoar o hino nacional, de ter o respeito com o professor, de saber diferenciar a hora de aprender e a hora de brincar, né? Então, com isso, a gente tem hoje, dentro do estado de São Paulo, um índice da Secretaria de Educação, que a gente perde em torno de 25% do nosso período letivo com o professor pedindo atenção. Então, se você somar isso com os feriados, as faltas, as doenças, a gente joga hoje praticamente metade do nosso ano letivo fora. É um absurdo, né? Não é à toa que o Brasil é um dos últimos do ranking do PISA, né, dentro da questão educacional. Então a gente tem que criar sim um mecanismo. A escola cívico-militar, ela não vem para mudar todo o sistema, né? Ela cria mais uma opção. O sistema, ele tem repleto de coisas que precisam ser melhoradas, desde o conteúdo programático, a remuneração, aos equipamentos, as reformas na escola, né? Aproveito para parabenizar o secretário Rossielli, que junto com o programa Dinheiro Direto na Escola, né, o PDDE, ele tem auxiliado muito essas escolas, elas estão recebendo dinheiro e conseguem atuar na necessidade, elas não têm que mais ficar mendigando reforma para a Secretaria Estadual, que isso, na verdade, acabava sendo feito de uma forma política, e hoje consegue avançar. Né? As escolas estaduais, as escolas municipais, as escolas públicas, de uma maneira geral, elas precisam de inúmeros avanços. Mas essa possibilidade de escola cívico-militar, ela contempla uma demanda alta da sociedade, que quer um ensino com uma maior disciplina,
que os números comprovam, né? Onde é implementado, aumenta em 20% de nota no IDEB, diminui 50% a evasão escolar, aumenta em 70% dos alunos estudando no ano correto. Então, todo pai, toda mãe quer seu filho mais preparado para a vida, seja para o mercado de trabalho, seja para a faculdade, seja para concurso, né? E a Escola Cívico-Militar, ela é sinônimo disso. E o senhor tocou num ponto crucial também para essa discussão. Essas crianças e adolescentes, jovens, que se sintam parte da história e parte não só da comunidade ali da escola, mas também do seu entorno e para a vida, né? O ser cidadão precisa se cultivar desde a infância, não é, deputado? Sem sombra de dúvidas, a gente tem que trabalhar não só a parte de lecionar, como a parte de pertencimento, né? Esses gatilhos mentais que a gente fala são muito fortes. Hoje, se a gente tivesse um sentimento de pertencimento à nação, né, a gente não vê, infelizmente, políticos corruptos, a gente não vê pessoas querendo dar golpes atrás de golpes, que infelizmente acabam sendo rotineiros na nossa vida, né? Porque hoje ninguém se sente pertencente a algo, né? O patriotismo, o civismo, cada vez mais vai se perdendo, né? E a Escola Cívico-Militar, ela traz um pouco disso também, essa cultura de pertencimento. Deputado, o senhor é muito jovem, não é? Está aqui no Parlamento Paulista, está como deputado, com leis importantes como essa. Sinto que até pouco tempo atrás os jovens não tinham tanta proximidade ou deixaram de ter uma proximidade com o mundo da política. Ter um deputado próximo da idade de muitos também como que é para o senhor também ser essa referência para esses jovens, de entender que é preciso lutar pelos seus direitos? Qual é a análise e como que o senhor se sente sendo também essa referência para eles? Sem sombra de dúvidas, é muito bacana e também repleto de responsabilidade. A gente fez um movimento, aliás, no ano passado, no ano de 2020, de lançarmos jovens nas candidaturas, né? Eu acho que antigamente era bem fechado, né, até uma castra, digamos assim, por conta dos altos custos de eleição, né? E hoje, com a modernização, com as redes sociais, a gente consegue ter campanhas com custo mínimo, por exemplo, como a minha, que não tivemos comitê, não tivemos gente na rua, a gente conseguiu levar as ideias via rede social. E isso significa democratizar a política. Então, hoje, uma pessoa ela consegue, via rede social, sem altos investimentos, levar a sua ideia, o seu pensamento, o que ela quer fazer, né, para o maior número de pessoas possíveis. Então, isso acaba realmente diversificando e renovando, né, as diversas câmaras e assembleias pelo país. Eu fico muito contente, eu sou o terceiro mais jovem da Assembleia, né, nessa legislatura, e isso traz, sim, uma responsabilidade maior, traz uma responsabilidade de uma renovação com qualidade, né, e de forma alguma podemos frustrar. Todo mundo preza e pede a renovação. Se essa onda de deputados mais novos, vereadores, etc., mais novos, frustrarmos a população nesse sentido, isso pode ser muito danoso a longo prazo. Então, a gente também tem que corresponder. Eu fico muito feliz, chegando no meu segundo ano de mandato, com praticamente 4 leis aprovadas, 2 de autoria diretamente própria, a questão da descida dos ônibus da meia-noite às 5 da manhã de mulheres, idosos e pessoas, das 22 às 5 da manhã, correção, de mulheres, idosos e pessoas com deficiência poder saltar ao longo do ponto, são leis que acabam ajudando diretamente na vida da sociedade. Então é isso que a população espera, né? Efetividade, né? Controle no gasto público, fiscalização e dentro da parte legislativa, leis que ajudem o dia a dia da sociedade. Eu não posso deixar de perguntar para o senhor esse momento que vivemos, não é, da pandemia. Mais de um ano nessa crise sanitária, não só no Brasil, mas também no mundo. Estamos num momento de imunização. Qual, então, é a análise que o senhor tem deste momento que estamos vivendo com vacinação e deste momento da pandemia? Inevitavelmente, é do subconsciente que a gente quer. Quanto mais chega perto, é que nem viagem, né? Quanto mais chega perto, mais a gente fica ansioso. É um momento que a gente estava esperando desde o início da pandemia, esse momento de vacinação. Logicamente, a gente quer o mais célere possível. Mas hoje o Brasil é o 5º país que mais vacina, quase chegando no 4º, Reino Unido, e é o país que mais vacina sem ter a detenção da fabricação própria de vacina. Nossos insumos, eles são
exportados. E a vacina não é nossa. A Coronavac, que é produzida, ou a Oxford, que é produzida hoje por aqui, elas são estrangeiras. Uma é da China e outra é do Reino Unido. Os 4 países estão na nossa frente, com os Estados Unidos, né, a potência mundial, tem 3 fabricantes de vacina hoje no seu território, acaba não sendo comparação. Outra é a China, né, que tem também 3 fábricas, 3 empresas realizando as vacinas. Outra é a Índia, que tem a Covaxin, né, que é o celeiro de todas as vacinas do mundo, não só na parte de Covid. E outra a gente tem o Reino Unido, que com a Oxford, né, a AstraZeneca, ela está fazendo uma grande leva. E depois vem o Brasil, que não tem a detenção própria e é o país que mais vacinou. Logicamente que a dificuldade, devido à dimensão populacional do Brasil, ela é imensa. Não dá para comparar com Israel, que tem 8 milhões de habitantes. Né? Aqui a gente vacinou quase 30 milhões, a gente vacinaria quase 4 vezes Israel. Né? Então não tem essa comparação. Infelizmente, no proporcional, é uma corrida onde todos correm. Quem tem um lastro maior, quem tem uma população maior, demora para chegar no proporcional. A gente quer que seja mais rápido, sim, mas o Brasil não está aqui nessa questão da vacinação, muito graças ao Butantan também, né? Mas hoje a gente tem uma vertente boa e a gente luta pela flexibilização mais rápida dos comércios, porque hoje já tivemos a notícia que 12 mil estabelecimentos fecharam a porta no estado de São Paulo. Isso significa diretamente centenas de milhares de empregos, né? Indiretamente esse número cresce. Então, porque quem move a economia do Brasil é o comércio e a gente luta fielmente para que eles não fechem, para que deem condições de trabalho e para que nenhuma a zona vermelha, zona azul, etc., possa fechar o comércio para eles conseguirem, no mínimo, manter o seu sustento de casa para não ter que fechar essa porta. Aproveitando o gancho que o senhor falou justamente sobre a economia e retomada da economia e flexibilização para que essas pessoas tenham a condição de ir trabalhar, ter o seu sustento, de um ano para cá a gente sabe que a economia foi muito impactada e não poderia ser diferente, não tinha como, não é, deputado? Mas dentro dessa sua fala, né, do flexibilizar e que as pessoas possam voltar a produzir e possam voltar a ter o seu sustento no final do mês. Qual é a análise? O senhor vê um bom caminho pela frente ou ainda o Brasil vai penar um pouco com relação a essa retomada econômica? O Brasil vai penar, sim, infelizmente, por responsabilidade de governadores e prefeitos. Qual foi o pacto, né, que foi feito no início da pandemia? Vamos achatar a curva enquanto a gente estrutura todo o sistema de saúde. Não pouparíamos gastos no sistema de saúde. Né? Foi feito todo o sistema de calamidade pública para os municípios, inclusive, não precisarem todo o sistema burocrático de investimento da saúde. Então, era para construir hospitais, para construir leitos. Se a gente pega historicamente todas as pandemias mundiais, elas são subsequentes de uma segunda onda maior e uma terceira onda equivalente à primeira. Isso são dados, né? Se a gente pega a gripe espanhola, se a gente pega todas as outras pandemias. Então, era óbvio, né, isso aí como referência, eu sempre posicionei isso nas minhas falas, que a segunda onda viria. A gente não teria uma primeira mega onda que nem estava sendo anunciado, era recorrente. Né? E o que os estados e municípios fizeram, pegaram esse recurso e gastaram de forma indevida, gastaram para outras atividades fim que não fossem o Covid. E a segunda onda veio, e com isso a gente não tinha estrutura básica, os nossos hospitais lotaram quase em todo o estado, né, porque os hospitais de campanhas foram desfeitos e o recurso utilizado para o Covid foi utilizado de uma outra forma. E por conta disso, aí logicamente, foi fechado. Ninguém está entrando na seara de que não era perigoso, que a partir do momento que lota os leitos de UTI, você precisa fazer uma retração. Isso sim, a gente concorda. O nosso ponto é por que chegou aos pontos de não ter leitos de UTI suficiente. Né? Se o pacto lá atrás, quando tudo parou, né, quando estava naquela construção de casa, foi vamos achatar a curva, porque o sistema de saúde vai se estruturar. E é um fato que hoje existem dados que a gente, logicamente, reza para não acontecer, mas que a pandemia nunca vai sair, porque vão ter variações, vão ter flutuações, e a vacina ela não é eterna. Né? Ela vai ter que continuar sendo vacinada. Eu, por exemplo, eu já tive reinfecção de Covid, eu já peguei Covid 2 vezes. Né? Então, até que ponto a vacina ela vai permitir, ela vai nos deixar imune por quanto tempo? A gente tem condição de todo ano vacinar toda a população? Então, hoje a gente precisa de leitos, a gente precisa de responsabilidade individual,
né? São N questões. O que a gente não pode é simplesmente trancar, porque vai ter uma hora que vai quebrar tudo, o vírus vai continuar ativo e o Brasil não vai ter recurso nem para investir no próprio leito, nem para investir na própria parte de saúde. Perfeito, muito obrigada, deputado Tenente Coimbra, pela sua contribuição aqui, por falar com os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma honra estar falando na TV Alesp, ainda mais de temas tão relevantes como as escolas cívico-militares e esse momento infeliz que a gente vive da nossa história. Muito obrigada, deputado. Bom trabalho para o senhor. Pesquisadores do Instituto Butantan identificaram pela primeira vez aqui no estado de São Paulo a presença da variante suíça do novo coronavírus, a B1138. Além disso, a rede de monitoramento identificou um novo caso da variante sul-africana, a B1351. As mutações fazem parte da dinâmica natural do vírus e nem todas as variantes formadas viram motivo de alerta para os cientistas. A variante sul-africana, a B1351, é considerada uma variante de preocupação, assim como a brasileira, a P1, ambas com mutações associadas a um maior potencial de transmissão. Em um nível inferior de alerta estão as chamadas variante de interesse, classificação que indica que ela é acompanhada com atenção, mas ainda não foi ligada ao agravamento da pandemia. No caso da Suíça, a B1138 é monitorada, mas ainda não entrou em nenhuma das duas classificações internacionais anteriores. A variante suíça, identificada pelo Butantan em uma amostra na cidade de Itapecerica da Serra, a cerca de 40 quilômetros aqui da capital paulista, já tinha sido reportada ao menos uma vez em uma análise em Santa Catarina, divulgada no começo de março. Já a sul-africana, antes verificada em 2 pacientes em Sorocaba, no sudoeste aqui do estado, agora foi confirmada em uma amostra coletada também na Baixada Santista, aqui no litoral de São Paulo. Todas as análises foram feitas em amostras coletadas na semana passada. O Brasil passou a contabilizar mais mortes por Covid-19 nos 4 primeiros meses de 2021 do que em todo o ano de 2020. Só nesse ano o país reportou 195.848 mortes em decorrência da doença, ante as 194.949 vítimas de todo o ano passado. Entre março e dezembro, o Brasil perdeu em média 672 pessoas por dia em decorrência da Covid-19. Mas entre janeiro e abril, essa média saltou para 1.703 pessoas mortas por dia. O país já passou 390 mil mortes por Covid-19 e mais de 14 milhões e 340 mil pessoas foram infectadas pela doença desde março do ano passado. A Prefeitura de São Paulo promete entregar mais 5 novas mini-usinas de oxigênio até o fim desta semana na capital paulista. Os equipamentos serão implementados em hospitais das zonas leste e sul da capital. Depois disso, ainda demora 3 dias para que os equipamentos começarem a produzir o gás. 2 mini-usinas que foram entregues na semana passada no Hospital Sorocabana e no Hospital do Embu-Mirim, 2 devem começar a operar totalmente até quarta-feira, no dia 28. Com as novas inaugurações, a cidade passará a ter 9 mini-usinas de oxigênio, das 19 que foram prometidas pela administração municipal no início da segunda onda da Covid-19 aqui na cidade. Os equipamentos terão um custo de 9,3 milhões e a instalação demandará R$ 104,5 mil. A primeira das 19 mini-usinas para produção de oxigênio aqui na cidade de São Paulo começou a operar no Hospital Capela do Socorro, na zona sul da capital, em 6 de abril. Conforme anunciada pela Prefeitura, no fim de março, os equipamentos serão instalados em hospitais municipais, em hospitais dia e também unidades de pronto atendimento, as UPAs. Juntas, elas têm a capacidade de produção de 9 mil metros cúbicos por dia, ou seja, o abastecimento de 900 cilindros diariamente. Ainda de acordo com a gestão municipal, as mini-usinas serão suficientes para garantir o funcionamento de 807 leitos,
sendo 596 de enfermaria e 211 de UTI. Você acompanha em instantes a transmissão da 19ª Sessão Extraordinária em ambiente virtual Ordem do Dia e você volta a assistir depois do intervalo o Jornal da Rede Alesp pelo nosso canal do YouTube. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com muito mais informação para você. Você acompanha Jornal